Sim, duas fontes de direito muito distintas. Uma coisa são as organizações esportivas, entidades privadas, que embora tenham uma vocação mundial, têm uma natureza jurídica de associação regida sobretudo pelo direito suíço, mas por outros locais não têm a sede. Por um lado, em que diz muito bem a ética desportiva prevalece sobre tudo, mas depois temos também instrumentos estatais, tratados, convenções. A verdade é que não há uma hierarquia entre um e outro e, portanto, aqui vem a eterna especificidade do desporto, a eterna autonomia das organizações desportivas, que invocam que só pode haver desporto a este nível enquanto tal, com o valor supremo da incerteza do resultado, se houver mecanismos que cautelam isso, com o sacrifício dos direitos humanos, o que é extremamente complicado porque estamos aqui a ponderar questões e bens jurídicos diferentes. A verdade é que lá está, depende do ângulo. Se estivermos no Tribunal do Futebol na FIFA, ou se estivermos no CAS, ou mesmo num órgão, não diria aqui em Portugal, porque exercem poderes públicos os órgãos disciplinares, mas se estivermos nesse plano, até pela lei aplicável, conforme lá vem previsto, a questão dos direitos humanos não é o prioritário, se calhar nem chega à análise. Enquanto que se estivermos num tribunal estatal, obviamente que o direito humano prevalece sobre tudo, não é? Olá e bem-vindos a mais uma edição do Ética em Jogo, o podcast do Panathlon Clube de Lisboa. Tenho o prazer e o privilégio de ter comigo Alexandre Miguel Mestre, é advogado, especialista dentro daquilo que se pode considerar especialidade fora da ordem, não é? Em Direito do Desporto. É docente universitário, também com grande vertente no Direito do Desporto. Mas não se fica por aí. Ainda há pouco tempo fui à apresentação do livro dele sobre o Conselho de Estado, portanto várias facetas, autor de mais obras do que aquelas que eu consigo contar. Basicamente gostava de saber onde é que ele dorme, porque certamente não são nas 24 horas em que produz, e não menos importante também ex-secretário de Estado do Desporto, o que também foi muito relevante no panorama político-desportivo do nosso país. Alexandre. Olá, Soraya. Olá, obrigada por teres vindo. Eu é que agradeço, é um gosto. E então, nós combinamos então esta conversa aqui e depois tínhamos um tema para definir, e o que é que definimos? Não definimos nada. Vamos fazer aqui um bocadinho de improviso e falar dos temas que se estão a marcar a atualidade jurídica ou desportiva numa vertente ética e dos restantes valores desportivos. E começámos a falar como é que definimos isto, e chegámos à conclusão que um dos temas que teríamos que abordar começaria exatamente pela recém-emanada norma do Comitê Olímpico Internacional no que concerne à participação de mulheres nas competições, ou melhor, nos Jogos Olímpicos, sendo que acabaram por decidir que apenas mulheres biológicas, ou assim biologicamente definido, poderiam competir na próxima edição dos Jogos Olímpicos. O que é que achamos disto? Bem, é um tema muito, enfim, complexo, e que se fosse de resposta imediata, o Comitê Olímpico Internacional não teria demorado tanto tempo a tomar uma decisão, qualquer que ela fosse. Tu consideras que isto, o tempo que foi quê? Desde a última edição até agora? Não, já remonta a 2003, 2004, salvo erro, houve uma declaração com... Estamos a falar de mais de 20 anos. Porventura, mas não estou a ser rigoroso. Recordo-me que houve uma declaração, um consenso de Estocolmo, penso que era assim que se chamava, e depois houve mais tarde um momento em que o COI também voltou a publicar, 2015 por aí fora, mas não tenho aqui bem presente a cronologia, mas já houve momentos em que o COI interveio, relegando para as federações desportivas internacionais a decisão, em função da sua modalidade, de admitir ou não admitir a participação de transgéneros. Questões tão dispares como, por exemplo, a questão das lutas daquela atleta iraniana, eu agora não me lembro do nome, mas no pugilismo, que fez a última grande polémica, digamos assim,
E depois as questões, por exemplo, de outros desportos em que passou quase despercebido haver atletas transgênero. Correto. Na natação também houve alguns casos mais mediáticos, mas é verdade que não havia, digamos, um consenso ao ponto de proibir ou não proibir. E esta decisão, de facto, agora é corajosa. Terá sido, de acordo com o que o COI diz, adotada com base em critérios médicos, científicos, também jurídicos, e, portanto, acredita-se que o COI, ao fazê-lo, é ponderado e é fundamentado. Isto, no fundo, é como é que nós queremos ver o desporto de alto rendimento, representações internacionais, porque, efetivamente, diz a Carta Olímpica que o desporto é um direito humano. Aliás, nós não encontramos isso em textos de direito internacional puro, e, portanto, em textos dos Estados, e encontramos uma organização desportiva a dizer o que é muito bom. Mas não diz só isso, e, portanto, abre um espaço para que se entenda um direito humano, mas dentro de um enquadramento, digamos, da regulamentação olímpica. E, nesse sentido, parece-me que aquela cláusula da Carta Olímpica quase que divide dois tipos de desportos. Um desporto de direito humano, se for o desporto para todos, matéria que muito te seduz também. Portanto, desporto para todos, a formação base. Coisa distinta é desporto competitivo. E, portanto, esta abordagem do COI está virada para a questão competitiva. Sim, porque, na verdade, apesar de ser a defensora dos direitos humanos no que concerne ao desporto, mas faço e acredito na distinção de que uma coisa é o desporto para todos, outra coisa é o desporto de alto rendimento, não é para todos. Não é para todos. E no desporto para tem todos... tem que se assumir abertamente. Claro que sim. E no desporto para todos de formação não há uma medição de forças como há aqui. Não vamos determinar quem é o campeão olímpico, quem é que bate o recorde mundial, por aí fora. E por isso o COI teve que tomar uma decisão. Se um homem que se diz mulher, transgénero, ou que se sente mulher, ou então um homem que já foi homem e passa a ser mulher, fez a transição e é um transexual, nessas situações, ou mesmo situação intersexo, que também está abrangida pela decisão do COI, que nos faz remontar ao caso da Seménia, não é? Se entende que esse tipo de atletas acaba por ter uma vantagem competitiva, comparativa em relação aos demais, não há verdade esportiva, não há igualdade entre os diferentes competidores. E o foco do COI, parece-me, é esse mesmo, é assegurar que não há alguns que têm vantagem em relação a outros. Agora, do ponto de vista, já numa ótica de direitos humanos puros e duros, dir-se-ia que havia aqui uma discriminação em razão do género. Só que isto é aquela tensão permanente que o desporto vive em saber o ângulo deve ser um ângulo na ótica da competição desportiva ou deve ser um ângulo que vai também buscar outros ramos do direito. Basta pensar na Seménia. A Seménia perdeu o caso no Tribunal Arbitral do Desporto, mas acabou por ganhar no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Portanto, há aqui uma diferente, consoante a jurisdição onde estamos e consoante o foco. O foco é o quê? Alguém ter vantagem, pôr em causa a incerteza do resultado, pôr em causa a verdade esportiva. Então a decisão é, digamos, restritiva de direitos humanos, de direitos fundamentais. Se formos para um Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, ou inclusive para qualquer tribunal comum que tenha esse foco, se calhar aí a visão já não é tanto a verdade desportiva, mas sim a dignidade da pessoa humana e a sua condição de cidadão. Eu sou sincera, eu ainda não tenho opinião formada sobre esta norma, exatamente porque entro muito em conflito nessas duas vertentes. Porque, por um lado, eu considero que uma vantagem competitiva natural, como a da Caster, que estava mais do que provado que ela era biologicamente uma mulher, simplesmente produzia níveis de testosterona naturalmente mais elevados do que a maioria das mulheres. E até de alguns homens. Que para mim não é muito diferente do que o caso Phelps, que tinha as membranas interdigitais que lhe dava quase umas barbatanas e que nunca ninguém levantou quaisquer questão. Ou que também um jogador de basquetebol que nasce com 2,15 metros ou 2,30 metros e que joga numa liga em que a média é 1,80 m ou 1,90 m. Essas são vantagens competitivas naturais. Portanto, por um lado, tínhamos a vantagem competitiva de ser como fator de ser natural ou não, um critério de elegibilidade, dizemos se a vantagem seria natural ou medicamente provocada, não é?
equiparando quase ao com o doping. Aqui é um doping, eu cheguei a escrever, é um doping ao contrário. No caso da Caster, para mim até era um doping, eu concordo contigo, e acabava por ser um doping criminoso. Então queremos um desporto limpo e depois queremos alguém... até obrigando uma atleta como ela, desculpa interromper, a tomar medicação para baixar a performance, aquilo que é dela, que é endogenamente, e o próprio Código Mundial de Dopagem prevê que quando é uma produção endógena da substância proibida ou ilícita, o atleta não é responsável. Portanto, aqui há uma visão ao contrário. Exato. Mas é aquilo que estás a dizer também sobre o Michael Phelps e por aí fora, faz até lembrar o CAS, numa decisão anterior à da Semenya, a Chand, uma indiana. Sim, a Dutee Chand. O CAS chama a atenção precisamente para as características físicas. E fala precisamente se há alguém que vê melhor, tem vantagem no tiro. Se há alguém que é mais alto, terá vantagem no basquetebol. Por exemplo, agora pegando no tiro... São características físicas e abriu o espaço para que se acabe com uma lógica binária de definição quem é que pode competir, homens e mulheres, mas por características físicas. Só que isso seria uma revolução total da elegibilidade. E as segmentações que se teria que fazer em termos competitivos. Vemos a dificuldade que também é, por exemplo, a nível dos Jogos Paralímpicos e da funcionalidade, das características. Porque, efetivamente, as competições têm uma duração máxima, e se tem uma duração máxima, se vamos espartilhar numa série de diferentes competições, há poucos atletas, só competições individuais, quase individuais, e perde toda a espetacularidade. Por exemplo, pegando, antes de continuarmos aqui, pegando nesse exemplo do tiro, em que eu, por exemplo, eu não percebo nada de tiro, vou já declarar aqui, só sei que tem que se apontar e acertar um alvo, mas eles têm miras telescópicas, cada um usa, há quem tenha óculos, há quem não tenha óculos, até que ponto é que isso é uma vantagem competitiva, até que não, ter óculos, quando supostamente o que se tem que ter é uma pontaria natural. Isso aponta claramente para a ciência. O próprio tiro, nem mais, o próprio tiro a nível dos Jogos Paralímpicos, no início dizia-se que uma das razões pelas quais deveria separar o tiro para um atleta regular e um atleta paralímpico ou com deficiência é precisamente o facto de ele estar sentado numa cadeira de rodas, lhe poder dar uma vantagem em relação a alguém que atira de pé. Não tem tanta estabilidade. Não tem tanta estabilidade, a concentração será mais fácil, por aí. E, portanto, isto mostra, e o equipamento é a mesma coisa. Falamos dos óculos, mas também podemos dizer as sapatilhas foram proibidas. As sapatilhas também que digamos, davam um impulso, parecia que o atleta quase que voava. Tudo o que possa, do ponto de vista regulamentar, ser determinado para evitar vantagens comparativas, espera-se que as federações internacionais atuem nesse sentido. Mas não vamos ficar também... Ficamos, mas se for possível, aqueles fatos... Mas tem que ser, pela verdade esportiva, eu acredito que sim. Aqueles fatos na natação há uma série de anos, até julgo que eram produzidos aqui em Portugal. Aqueles fatos, quando se usou aqueles fatos, muitos recordes foram batidos. A verdade, num curtíssimo espaço de tempo, a verdade é que nem toda a gente tinha aqueles fatos. Ou porque não havia fatos suficientes, ou porque era demasiado caro para comprar os fatos. E, portanto, evidentemente que... O fator económico também. O fator económico acaba por criar uma vantagem competitiva, mas não é artificial. Exato. E a dopagem é artificial e, porventura, alguém que tinha características e tinha cromossomas, eu domino pouco essa área científica, como é bom de ver, mas alguém que foi homem, que faz uma transição, mantém ainda alguns elementos biológicos, acredito, e ouço dizer, sim, até aqui, não é uma mulher 100%. E, portanto, acredito que isso, mas muito mais profundo do que isso, terá levado a que o COI tenha tomado esta decisão. Eu, por outro lado, também me faz lembrar, até porque escrevi sobre isto, um contributo para uma obra tua, mais uma das tuas obras, e, portanto, acabei por fazer uma pesquisa nisto. Que isto, a mim também me parece que estamos a fazer a volta dos 360 graus e voltar ao início. Porque testes de feminilidade, que agora o COI está para fazer cumprir esta norma, impõe, foi o começo disto tudo. E porquê é que estes testes de feminilidade tiveram lugar? Durante décadas ocorreram, até que as vozes se levantaram contra aquilo que eram, no testemunho das atletas, práticas humilhantes. Claro. Começa tudo exatamente em 1936, Jogos Olímpicos de Berlim, em que há alemães, homens,
disfarçados de mulheres para ganhar, porque queriam ganhar aos atletas americanos para mostrar o poderio da Alemanha até no desporto. E a partir daí institui-se então a prática dos testes de feminilidade. Como é óbvio, foram mudando ao longo das décadas. Foram passando a ser menos invasivos, menos humilhantes, menos claro. Mas não deixam de o ser. Mas o que eu acho engraçado é que acabámos por dar a volta redonda. Vamos voltar aos testes de feminilidade obrigatórios, que agora há muita gente que continua a considerar uma questão degradante para a mulher ter que provar que é mulher, porque no escopo é isso. Mas ao mesmo tempo há muita gente que agora já considera, inclusive mulheres, atletas, que dizem: não, eu prefiro submeter-me a isto, mas tenho certeza que quem está a competir comigo e ao meu lado é também mulher, ou seja, não há vantagem competitiva, portanto acabam por já encarar algo que achavam como errado, agora já se encara. Mas isso eu acho que os atletas já estão também, uma segunda pergunta e depois desenvolves tudo. Porquê é que nunca se mete esta questão ao contrário? Ou seja, uma transição, uma pessoa transgênero que transite de mulher para homem, e isto não tem qualquer tipo porque de eventualmente quem transita de mulher para homem não tem essa vantagem comparativa. Em termos biológicos não tem. Físicos não leva vantagem. Mas não se coloca, e aqui sim a parte dos direitos humanos podia até entrar. Pois é verdade, mas a questão é que, como dizias, as atletas confrontam-se com esta situação. Em termos de verdade desportiva, eu prefiro ter que me sujeitar a isto, de preferência com o avanço da medicina em que os testes sejam menos invasivos, mas ter a certeza que aquele resultado é um resultado verdadeiro. E ao mesmo tempo também é uma questão de segurança. Falámos no pugilismo, a atleta italiana, o tamanho delas, só o tamanho um grande desnível, e podia pôr em causa a integridade física, se não mesmo a vida da atleta. E portanto, também em nome da segurança, isto é, do ponto de vista da proporcionalidade, o que se está a exigir. Agora disse, mas então e o ponto de vista dos direitos humanos? Mas os atletas, eu acho que já, enquanto estão no topo, já se interiorizaram. Não quer dizer que o sistema seja perfeito, talvez longe disso, mas os atletas já interiorizaram que os direitos humanos não podem ser um padrão para a sua vida. Aliás, se há um controle antidopagem às 4 da manhã na casa de um atleta... Vai. Mas se a polícia lá for, não vai. Ora, aí está. Mas a ética desportiva sobrepõe-se a tudo. Houve até em tempos, num caso em França, em que um conjunto de jornalistas, para descobrirem a verdade num caso de ética, violaram uma série de normas legais e foi considerado que o valor da ética prevalecia. Portanto, a ética é suprema. Até se houver dados pessoais, lá está, questões genéticas, o passaporte biológico. O doping é um bom exemplo de que os direitos humanos, a privacidade do atleta, etc., são colocados muitas vezes em causa. Mas em nome do quê? Da verdade desportiva. Mas a verdade desportiva deve sobrepor-se à dignidade humana. Pois aí está. Estamos a falar de um princípio inscrito na Carta Olímpica ou em documentos internacionais. Não, claro, não. Mas lá está o confronto entre vamos chamar-lhe assim, duas fontes de direito muito distintas. Uma coisa são as organizações desportivas, entidades privadas, que embora tenham uma vocação mundial, têm uma natureza jurídica da associação regida sobretudo pelo direito suíço, mas por outros locais não têm a sede. Por um lado, em que diz muito bem a ética desportiva prevalece sobre tudo, mas depois temos também instrumentos estatais, tratados, convenções. A verdade é que não há uma hierarquia entre um e outro e, portanto, aqui vem a eterna especificidade do desporto, a eterna autonomia das organizações desportivas, que invocam que só pode haver desporto a este nível enquanto tal, com o valor supremo da incerteza do resultado, se houver mecanismos que cautelam isso, com o sacrifício dos direitos humanos, o que é extremamente complicado porque estamos aqui a ponderar questões e bens jurídicos diferentes. A verdade é que lá está, depende do ângulo. Se estivermos no órgão
estivermos no Tribunal do Futebol na FIFA, ou se estivermos no CAS, ou mesmo num órgão, não diria aqui em Portugal, porque exercem poderes públicos os órgãos disciplinares, mas se estivermos nesse plano, até pela lei aplicável, conforme lá vem previsto, a questão dos direitos humanos não é o prioritário, se calhar nem chega à análise. Enquanto que se estivermos num tribunal estatal, obviamente que o direito humano prevalece sobre tudo, não é? Até porque também temos que olhar para a formação de quem está, do julgador, não é? Num tribunal estatal, nós não temos a especificidade, nós não temos, como temos os tribunais penais, temos os tribunais marítimos, temos os tribunais de comércio, mas não temos os tribunais estatais desportivos. Portanto, quando um caso desportivo chega a um tribunal, por uma qualquer razão, chega a um tribunal estatal, a verdade é que a vertente desportiva perde-se muito pelo caminho, porque o julgador que vai olhar para aquilo é um julgador que não vai olhar pela lente desportiva. Até o timing. Desporto, até no timing falha a especificidade do desporto. Não dá. Ele já falhou no timing o tempo todo. A justiça já não de celeridade, pronto, infelizmente também com a multiplicidade de casos que vai havendo. E os recursos disponíveis, não é? Os recursos. Portanto, mas o julgador pode ser logo uma pessoa que até nem sabe, não liga a desporto, não gosta de desporto, não segue desporto e, portanto, nem sequer consegue entender o que é que são as especificidades de que tanto se fala, não é? Portanto, logo aí temos uma dificuldade acrescida. É verdade. Portanto, mas pegando também nisso e falando não tanto ou melhor, também há um direito que acaba por cair. É outra questão que também tem estado aí na senda, que eu não vou falar dos casos mais recentes para não ferir suscetibilidades, mas que vou pegar num caso que aconteceu para aí também no início do século XXI e que tem a ver até com a presunção de inocência. Fala-se muito da presunção de inocência, mas a verdade é que no desporto isto também não opera assim. Nós temos mais depressa uma presunção de culpabilidade e depois vem alguém provar que afinal era inocente, do que ao contrário. Por exemplo, ainda esta semana, independentemente do timing, mas ainda recentemente, eu vi o caso do Michel Padovano. Michel Padovano foi um grande jogador, década de 90, italiano, e eu nem tinha noção, por acaso nem tinha noção, mas ele teve a maioria deste início do século XXI em prisão domiciliária. Ele cumpriu 17 anos de prisão por um crime extradesportivo, portanto justiça comum, mas ele teve estes últimos 17 anos a tentar provar a inocência e agora conseguiu. Mas agora é o que ele diz: eu consegui provar a minha inocência, mas o mediatismo que teve a minha culpabilidade não é nem de longe nem de perto o mediatismo que tem a minha inocência. E portanto agora como é que eu recupero isto tudo? Não recupero o tempo, mas como é que eu recupero? Tudo o que era da bola fechou-se-me as portas, tudo o que era amigos, assim que acabou o dinheiro, acabou-se os amigos, e portanto ele fica ali. A mácula está lá. Exato, não há nada que apague. Da mesma forma, no início dos anos 2000, lembro-me de um caso até na UCI, na União de Ciclismo Internacional, em que um dirigente, em termos de doping, disse-lhes logo e dizia-lhes a miúdo: aqui não vigora o princípio da presunção de inocência, vocês aqui são todos culpados até prova em contrário. E nós sabemos que no ciclismo os casos de doping são recorrentes, é um facto, mas presunção de inocência, e muito se falou agora recentemente também por causa de outro caso que eu não vou enunciar, mas também, e inclusive eu ouvi comentários na televisão de pessoas a dizer que dentro das regras FIFA, UEFA, não vigorava, porque era uma entidade privada, não vigorava o princípio da presunção de inocência. E eu fiquei assim, mas isto é alguma coisa que uma entidade privada desde logo se regem pelo direito suíço, que tem uma Constituição que também prevê esse direito fundamental. Pronto. Portanto, não há nada numa entidade privada que possa afastar certos princípios fundamentais, digo eu. Mas afastam. E quer do ponto de vista regulamentar, quer do ponto de vista contratual. Pegando no caso do doping, uma suspensão preventiva, não é? Que possa acontecer, e com a dificuldade do ônus da prova, porque quase que se inverte. Vamos pensar, existe este princípio no Código Mundial de Antidopagem da responsabilidade do atleta. Se há alguma substância no organismo do atleta que se detectou pelo sangue, pela urina, pelo suor, que é menos comum,
é porque, e se essa substância não for produzida endogenamente, lá está, pelo atleta, significa que só houve uma forma dela ser introduzida artificialmente, por via de medicamentos, de substâncias proibidas. E, portanto, análise contra análise, e a partir daquele momento o atleta é responsável. E, portanto, para deixar de ser responsável, para mitigar a sua responsabilidade, para até eximir a sua responsabilidade, tem que fazer prova. Ora bem, como é que um atleta no âmbito do doping faz prova com facilidade? É muito difícil. Não faz. Como é que o atleta, mesmo o atleta que tem muitos meios financeiros, aí também há uma grande desproporção, como é que o atleta consegue dizer que pode ter havido, porque acontece, é humano, uma troca de amostras, que aquele frasco não era o dele, ou contaminação cruzada, que acontece muitas vezes. Salvo erro, há uns anos atrás também houve um atleta, não me lembro de modalidade, não me lembro nada, lembro-me do curioso do caso, que era, ele conseguiu provar, ou conseguiu levantar a dúvida o suficiente para provar que uma substância que lhe tinha sido detectada e, portanto, estava a ser acusado de doping, tinha sido através de um beijo da namorada. Pois, isso acontece. Eu já tive até um cliente em que aconteceu com cannabis. Mas isso foi a seguir a este caso, certamente. Sim, é mais recente. Mas o contador, por exemplo, o Alberto Contador invocou que tinha sido uma carne estragada que tinha comido no País Basco. É muito difícil. Como é que se consegue fazer prova de que o transporte das amostras foi feito dentro dos estándares laboratoriais, com a climatização necessária? Deve ser uma rigidez atroz, é uma rigidez. E, portanto, é muito complicado estar a fazer essa prova. A verdade é que será sempre um atleta conotado como sendo um atleta dopado. E isso cria... Lá está aquela mácula que é irremediável. Portanto, do ponto de vista do Código Mundial de Dopagem, que inclusivamente está, por via da Convenção da Unesco, está aceite, nomeadamente nos seus princípios, pelos diferentes Estados, pode-se dizer que até são os próprios Estados que aceitam que, em nome da ética desportiva, essa presunção de inocência não seja plenamente assegurada. E depois penso também em questões contratuais. Muito em Inglaterra foram pioneiros nisso, nos contratos de patrocínio. As chamadas cláusulas morais. Quando o patrocinador tem direito a rescindir o contrato, quando algum atleta esteja envolvido, nem sequer precisa de ser culpado. Ora bem. Isso quase que parece aquele caso do Ronaldo há uns anos atrás, que começaram a rasgar-lhe patrocínios quando ele ainda só estava na fase de rumores ou boatos. E mesmo o Futebol Clube do Porto, com o caso do apito dourado, havia uma norma muito parecida de acesso à Liga dos Campeões, em que dizia que o clube tivesse estado envolvido em manipulação de resultado. Ora, o estado envolvido é uma expressão demasiado ampla. E vamos pensar no Greenwood, não é? Por exemplo, que estaria estado envolvido numa questão de uma violação, numa questão... Portanto, está tudo abrangido, ou seja, estamos a falar de crimes sexuais, mas também estamos a falar de corrupção, de doping, de outros escândalos. Aquelas flagelos que nenhuma marca quer estar associada. Violência doméstica, que nenhuma marca está associada. Mas se há este direito a rescindir o contrato apenas com o envolvimento, a presunção de inocência está completamente olvidada. Mas é a lógica do desporto. Como é que há de ser o comportamento do clube? O que do ponto de vista ético também é muito interessante. Do ponto de vista do desporto, aí quando já mete os contratos de patrocínio, do ponto de vista económico... Aí é económico, mas depois também se relaciona... Mediatização. Aí do patrocinador é claramente, mas o patrocinador está no fundo, é publicidade, é associação. Está a usar o desporto como uma catapulta. E a associar-se porque se identifica ou com o atleta, ou com os valores do clube, ou com o estádio onde quer... Mas aí tínhamos outra vez pães para mangas, porque depois também temos mas repara, desculpa, certo, mas não te esqueças disso. Mas depois também é o elemento do interesse do clube. Já não me recordo qual era o nome do atleta do Chelsea bastante novo, que terá estado envolvido num escândalo sexual e ato imediato, e terá havido fotografias, etc. E ato imediato ele comparece aos treinos 2 ou 3 dias depois. E isto também coloca um dilema ético do ponto de vista dos próprios clubes ou sociedades esportivas. O que é que fazemos neste caso? Vamos tomar uma posição pública a repudiar o comportamento do atleta? Vamos suspender o atleta? E com isso, portanto, do ponto de vista desportivo, estamos a perder. Se o fizermos automaticamente, onde é que está a presunção da inocência do atleta? E não só, em termos de prestação da sua atividade laboral. Que não... Fica manifestamente impossível, objetivamente impossível de prossecução, claro. É que fica objetivamente, mas
aquilo de que ele vem indiciado não contende ou não impede, objetivamente não impede a prática laboral. Sem dúvida. Mas o problema é a confiança, claro. Só se fôssemos dizer que de facto quebra os laços de confiança de forma que se torna manifestamente impossível manter. Mas lá está. Se olharmos até para a nossa própria lei, um dos deveres dos atletas, como sabemos, é conformar-se com a ética desportiva. É indiciar se tiver estado envolvido em manipulação de resultados, dopagem, coisas relacionadas com o desporto, como é que ele pode continuar a ser profissional? E é um dos deveres que tem que legalmente cumprir e pode eventualmente levar a um despedimento com justa causa. Agora, se for uma questão do foro estritamente privado, mas que vem para a praça pública, que vem para a praça pública, acaba por ser sem dúvida. E os valores, porque os clubes dizem os nossos valores. Exato, e portanto têm também essa responsabilidade social também, e portanto se pactuam, acaba por estar a identificar-se. Mas identificar-se com o quê? Com uma notícia? Exato. Com um depoimento? Com uma queixa? Com uma queixa. Que é a coisa mais fácil de fazer no mundo? É verdade. E, portanto, onde é que está a veracidade? Só sabemos quando transitar em julgado. Mas quando transitar em julgado, já lá vai o contrato. Já lá vão não sei quantas épocas. Sim. Eu diria que nessas situações, não sendo fácil, o que é que o clube pode fazer? O clube pode, eventualmente, dizer: nós não nos revemos neste tipo de comportamentos, a serem verdade. Condenamos, não se identifica com os valores do clube, mas naturalmente respeitamos os direitos do atleta, também enquanto cidadão, e portanto, presume-se inocente. Cá seremos os primeiros a condenar, eventualmente até pedir uma indemnização ao jogador pelos danos reputacionais, mas não vamos cercear um direito fundamental também, que é o direito ao trabalho e a presunção de inocência. Agora, este dilema é muito fácil para quem dá um palpite, mas não será tão fácil para quem está a decidir. E para equilibrar é muito complicado. Eu acho que até haver uma decisão, até que se chegue ali... Ok, ele fez isto, está mais do que provado e, portanto, agora nós podemos atuar em consonância. Mas depois tem direito a recorrer também. Voltamos aos direitos fundamentais. É muito difícil, eu acho que é muito difícil ser um ser humano hoje em dia, porque lá está, não é só no desporto, é em tudo. Quanto mais se tenta proteger algo, ou algum direito fundamental, ou um grupo, ou um valor, o que for... tem que se criar um conjunto de regras. E depois essas regras acabam por contender com outras que já existem e que não estavam preparadas para as que vieram. Ora bem, por exemplo, nos atletas, uma vez mais, o direito ao lazer, o direito ao descanso e ao lazer, vai contender com os seus deveres, não é? Enquanto trabalhador. Exato. Mas vai-se dizer, então no dia de folga não pode andar de moto. No dia de folga não pode ir para a praia com os amigos praticar outra atividade desportiva. Ou se quiser ir para o ginásio tem que haver uma autorização do clube para que... férias de Natal não pode engordar X quilos. Portanto, do ponto de vista do descanso, do lazer, das férias... Mas eu também percebo. Quanto maior essa exigência, se formos a ver, eles depois... em termos monetários, são recompensados. Porquê é que estamos a falar de salários mais elevados? Tem que haver um... Verdade, mas também é verdade. Mas também vemos que às vezes em clubes de menor expressão também há regulamentos internos e contratos muito exigentes a esse nível. Agora há pouco tempo foi quem... Eu agora também não me consigo lembrar do nome, mas já um guarda-redes que saiu do Manchester, teve um ano parado, vai agora retomar. Eu acho que é o Derreia. Mas não quero estar a afirmar, vi a notícia também esta semana. E ele, quando acabou o contrato, preferiu estar um ano parado, apesar de já estar com 30 e poucos, mas para um guarda-redes até não é significativo, antes de voltar a competir, porque quis tirar aquilo que ele considerou um ano sabático, para saber o que é ainda com uma idade nova, não é? A vida que vê os outros terem, mas que ele, porque é um jogador de futebol, não pode ter. As festas, os aniversários, as férias sem se preocupar com o que engorda ou o que é que não engorda, e isso tudo ele quis. É uma exigência muito grande, tem que abdicar, tem que renunciar. Agora, tem que ser com proporção, não é? Tem que ser com proporção. E eu acho que também aí poderíamos pegar nisso para fazer um gancho para outra questão que tem a ver com a saúde mental dos atletas, que cada vez mais se vê com esta pressão, entre a pressão mediática, as exigências do desporto.
e do alto rendimento, as exigências dos clubes, as exigências dos adeptos, as exigências até dos fãs, não é? As exigências dos sponsors, isto tudo. Empresários. Empresários, nem vamos por aí, porque eu acredito que muitos deles às vezes tomam certas decisões por causa dos empresários. Mas também eu aí gostava já agora, cria-se também um estigma muito negativo em torno dos empresários, mas há empresários de muito valor, são necessários e de grande valor e até pautarem-se eticamente de forma irrepreensível. Mas mesmo as normas, como sabes, são construídas pensando sempre, não podem representar menores, porque vai haver tráfego de menores. Os contratos serem renovados, não poderem ser renovados automaticamente fim dos 2 anos. Há sempre uma ideia de que o mal da fita é o empresário. E isso também temos que nos colocar no lugar deles. Não é bem assim sempre, não é? O mal da fita. O problema aqui, como em todas as profissões, e nós sendo advogados, então também há bons e maus. Estigma. Há bons, há maus. Há mais deontologicamente corretos do que outros. O problema é que no final, como em tudo na vida, os maus exemplos é que são as cautionary tales. Correto. E os bons exemplos não são suficientemente debatidos na esfera pública. E o que é que acontece? Quando se fala de empresários, o que é que vem à cabeça? Ou o que é que as pessoas conotam, não é? Levou o dinheiro, não arranjou o clube, prometeu mundos e fundos, não conseguiu. Ou seja, só se olha para isso, não se olha. Como é para aqueles que constroem as carreiras dos atletas. Isso, porquê? Então, se um atleta está ocupado a fazer o seu rendimento, que é para aquilo que quer, que trabalha, como é que ele tem tempo para ir? Não tem tempo nem tem vocação. Como é que vai negociar? Que tempo? E o negociar até coloca o atleta numa posição frágil perante o potencial entidade empregadora ou aquela que já o é e, portanto, faz todo sentido, eles são necessários, mas normalmente há uma tendência mais para proibir do que para regular. Mas isso também... Mas isso eu acho que é muito... também humano, porque é a lei da preguiça, pelo menos é aquilo que eu sinto isso. Quando se proíbe em vez de regular, isso é o ato preguiçoso, que é o mais fácil, sem dúvida. É o mais fácil, portanto é o preguiçoso de fazer. Em vez de se olhar para aquilo que era uma prática que já se fazia, regula-se e de repente, pronto. Não, proíbe-se e pronto, acabou o problema. Não acabou o problema, cria outros. Mas eu falei aqui dos empresários e acho que faltei uma pergunta tua. Saúde mental. Saúde mental, precisamente. Ora bem, há uma... Peço desculpa, mas há de facto uma carga... É para irmos falando e começamos no COI. Já vamos isso é como as cerejas. Mas, efetivamente, a saúde mental também resulta muito do excesso dos quadros competitivos, não é? E os atletas têm, a FIFPro em particular, mas isto não se passa só no futebol, têm reivindicado que têm que estar nos centros de decisão e têm que contribuir para que os calendários não sejam excessivos. Aquilo que também é muito... Os próprios treinadores já se estão a queixar que não têm tempo para treinar, quase só jogam. E, portanto, o grau de exigência, como dizias, de mediatismo, de esforço físico e mental, leva a que os atletas depois tenham uma sobrecarga intensiva de treino físico e tenham uma pressão psicológica que só aqueles que tiverem grande capacidade de lidar e tiverem psicólogos a ajudá-los, que não são todos, infelizmente. Uma vez mais decisiva. Uma equipa. Já não chegam a empresários. Uma estrutura. Precisam de uma equipa, claramente. Exatamente, como por exemplo o Ronaldo, mas o Ronaldo já de si claramente tem uma força mental, pelo menos o que transparece. Eu acho que em tudo que ele tem a sua equipa, tem o seu staff, não me parece que psicólogo seja alguém o mais necessário. Ou um coach. É sempre, aliás, o Félix Costa há poucos dias dizia uma coisa interessante. Quando fui buscar o psicólogo era quando estava a ganhar. E teve 3 anos e adorei. Mais ou menos como isto. O que é sintomático, eu acho que são palavras que valorizam bastante o trabalho, eu sempre achei imprescindível. Mas a Biles, não é? A Simone Biles foi um exemplo que foi um alerta para o mundo inteiro de que nem os melhores, nem aqueles que o mundo inteiro pensa que só têm razões para serem hiper mega felizes e realizados, escapam à pressão e... Mas eu acho que isso também é um problema de mentalidade e de cultura. As pessoas, quando veem alguém muito bem sucedido, acham sempre que são tudo mais de rosas. Claro, não cai do céu. Ninguém vê o trabalho que está por trás. Eu, por exemplo... São pessoas. A CMN dizia, nós antes de sermos atletas somos seres humanos. Eu, por acaso, sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de desporto, ainda pratiquei algum de alto rendimento na adolescência, nada mais do que isso. E disse, isto não é para mim. A limitação e a pressão de ter que estar sempre e a olhar para os outros e aquele fez este tempo, eu tenho que fazer melhor que ele, porque a verdade é que é isto.
eu não consigo viver nesta pressão constante. Mas se for, eu também me recordo que eu fui federado de ténis e houve um 6-0 que me marcou para a vida. Perdi nesse caso. E às vezes também não nos faz nada mal termos esses momentos de frustração, de fraqueza, de vulnerabilidade. E é bom. O desporto ensina. Aprendemos aí. Eu continuei a praticar o que eu disse. Agora a pressão constante, não é? Para alto rendimento, claro. contem comigo. Claro. Agora, vertente competitiva, eu não gosto de perder nem feijões, eu não sei. E faz falta, a competição faz falta. E isso é outro valor, que hoje em dia a questão de, no desporto base, no desporto infantil, não é? Que é aí que tudo começa. Eu acho que há duas grandes questões que são debatidas, mas eu acho que deviam ser debatidas com mais, eu não digo veemência, mas com mais, se calhar, honestidade intelectual, porque às vezes eu acho que se debate os temas, mas não se vai ao cerne da questão. Por um lado, não importa se ganham ou perdem, o que importa é participar. Retiramos a vertente competitiva às crianças. O direito a não ser campeão, como tu escreveste em tempos. O direito a não ser campeão. Mas eu considero que uma coisa é o direito a não ser campeão. E está tudo bem. Outra coisa é dizer às crianças: não interessa em que lugares ficas. A vida não é uma competição desmedida, não é uma questão de ganhar a todo o custo. Mas retirar de toda a competição o elemento competitivo. Também acho que não. Há espaço para a parte recreativa e lúdica. Aliás, devia haver mais espaço, devia haver mais tempo e mais infraestruturas para a parte mais informal. Mas quando estamos a falar de competição... Dizer que todos levam uma medalha, por exemplo, e não estou a dizer que isto é uma coisa boa ou uma coisa má, mas nos jogos hoje em dia de sub-11, de futebol, não estou a falar de outra modalidade, para evitar, é verdade que havia aqueles resultados que não se vêem lá de nenhum, de 20-0 e 30-0, porque há uma equipa às vezes melhor, a outra pronto, e não tem a maturidade emocional para depois lidar com um 3-0 ou um 4-0 e depois aquilo vai como dizia o Ronaldo, vai em catch-up. Mas, independentemente, o resultado que vai sair no score, no relatório do jogo, é um 0-0. Sempre, porque como não há pontuação, não vale a pena estar ali. Mas as crianças continuam a querer contar os golos e querem saber quanto e querem fazer isso. Vale mesmo a pena limpar um resultado? Então o que é que as crianças estiveram ali a fazer? A jogar por jogar? Então porquê que aquilo é um torneio? Correto. Porque é uma competição. Como é que ficamos? Eu acho que as crianças, a grande parte desta geração, vejo também pelos meus filhos e os amigos deles, a grande dificuldade muitas vezes é de lidar com a frustração e com o insucesso, mas isso acontece, faz parte da vida e portanto há que saber lidar, e para saber lidar temos que viver momentos de derrota. Exato. Não direi momentos de agora, evidentemente que é diferente encararmos como uma derrota, que é um dos 3 resultados possíveis, ou como uma humilhação, mas aí há um trabalho de educação que tem que ser feito junto ao atleta, de perceber que mesmo que tenha sido um desnível muito grande na classificação, que se chama cabazada, resulta do mérito esportivo, mas não, nem sempre do nosso mérito, sobretudo até do mérito alheio. E, portanto, isso tem que ser ensinado porque isso faz parte também de uma situação qualquer na vida. A questão é, como é que se transmite os valores da perseverança, da resiliência, da superação, através do desporto, obviamente. Não... Porque senão, evidentemente... Estou de acordo e acho que os resultados não são para... Mas já ouvi também, eu gosto sempre, e cada vez quanto mais vamos andando na vida, mais acabamos, infelizmente, por ouvir ainda mais os outros. E já ouvi, até em eventos de ética desportiva, esse mesmo exemplo como sendo uma boa prática. Isto é, para que não haja... E supostamente... Agora aqui estamos a falar e eu acho que também, se não houver opiniões contrárias, claro que sim. Então perde a graça. Certo, sem dúvida. Eu acho que o desporto tem que ter essa pimenta. Dizem os especialistas, e quem sou eu para me meter naquilo que é o papel dos especialistas, que é mais didático, mais pedagógico. Mas eu vejo as crianças no terreno. Pois, mas as crianças vão ter que ter se no futuro que estão a concorrer à universidade e por 1/10 não entram na universidade, é uma grande frustração. Mas o desporto pode ter ensinado que também por 1/10
pode não ser, pode não ser campeão. Quem está numa empresa e que por pouco não ganhou aquele concurso público, evidentemente que depois, e é isso que se quer, que haja mais vitórias do que haja derrotas na vida, não é verdade? Mas temos que lutar por elas e temos que saber lidar com elas. E o desporto é uma escola de virtudes. Uma vitória. Porque não há ninguém... Claro que não. Depois não valorizam, não é? E isso vai outra vez para a saúde mental, se formos a ver. Porque isto pode ter impacto, lá está, se só se lida com a frustração mais tarde do que mais cedo. É evidente. É preciso olhar sempre, e eu recordo-me sempre, conheci há muitos anos em Olímpia uma atleta francesa de natação sincronizada, e ela, por 2 Jogos Olímpicos consecutivos, a equipa ficou em 4º lugar. E ela depois teve quase um ano inteiro quase em reclusão no campo com a avó, etc. A dificuldade de lidar, e teve em 2 Jogos Olímpicos, portanto competiu ao mais alto nível, tinha estrutura e mesmo assim não conseguiu lidar. Portanto, nós temos que perceber que o ser humano é frágil, não é? Mas temos que também torná-lo mais forte, e torná-lo mais forte através do desporto, não? Isto costuma-se dizer na equitação, quando se cai do cavalo, a primeira coisa que se faz é imediatamente montar. Exatamente. Para não ganhar medo. É isso. Ir outra vez imediatamente. A mim aconteceu-me e, efetivamente, no primeiro segundo em que eu estava no chão, já estava a ouvir, vai já imediatamente para cima do cavalo. Se não tiveres lesionada... Não deu tempo. Não deu tempo. Último assunto, porque este podcast, este episódio já vai longo, mas vai longo porque é interessante, certamente. Ainda no desporto de base, temos um outro tema que vai estar sempre no centro da atualidade e cada vez mais, que não é os adeptos, porque no desporto para crianças os adeptos são os pais, é o comportamento positivo ou negativo. Eu, quando digo comportamento, não é com qualquer... em tom mais neutro possível. O comportamento dos pais nos recintos desportivos. Se por um lado vemos os pais cada vez mais envolvidos na vida dos filhos, coisa que antigamente era impensável, os pais deixavam os filhos à porta dos campos e agora vai lá fazer o que tens a fazer, eu volto daqui a 1 hora ou 2 que eu vou aproveitar para fazer a minha vida enquanto tu estás para aí. Agora os pais envolvem-se. E bem, se não for... E agora temos o reverso da medalha. Temos pais mais envolvidos, mas que depois acabam por extravasar. Instigar o ódio, muitas vezes, é a violência, sim. E instigar ali, extravasam as emoções nas vidas dos filhos. As suas. E as suas frustrações. Também. E o facto de não serem primeiro logo atletas, e transmutam para os filhos. A primeira coisa é, se não tiver sido um grande atleta na juventude, vai querer que o filho seja. Essa é logo. Está na educação que tem que ser dada aos pais, aos adeptos. A segunda é aquela que é mais típica do futebol, que não é que os filhos tenham que ser Cristiano Ronaldo ou Messi, mas se calhar os pais serem uma Dona de Lourdes, é que são capazes de se idealizar como uma Dona de Lourdes. E, portanto, temos aqui algo que até tem sido, no plano da ética, bastante debatido, porque, por um lado, são pais, são os educadores, são quem tem a responsabilidade sobre aquela pessoa. Por outro lado, dentro de um campo há a figura do treinador, dentro das instalações desportivas, que são privadas, há regras, e também há regras e sanções disciplinares que não recaem sobre eles, porque não estão na alçada desportiva ou disciplinar. Mas pode vir a parte de controle nacional também, mas de interdição de acesso a recintos, mas isso também é preciso que haja bilhética. Nós sabemos que muitos desses eventos não há sequer bilhetes, não há controle de entrada. E não é só isso. Muitas vezes tem a questão dependem até do trabalho voluntário que os pais fazem. Correto, que às vezes até são árbitros, porque também não há árbitros. Isto é sistémico. Mas a questão da educação dos pais é fundamental. Aliás, o próprio Tribunal Arbitral do Desporto, não é, tem apostado muito até para justificar que quando os clubes ou as sociedades esportivas são responsabilizadas pelos comportamentos dos adeptos, para que se não diga que há uma responsabilidade objetiva pura e dura, que, portanto, não pode. Invocam sempre que há um elemento de culpa, nem que seja negligência, pelo facto de não educarem suficientemente os adeptos. Até que ponto é que eles conseguem? Ora bem, a única forma é com campanhas de sensibilização, de formação, de disseminação através das suas próprias redes sociais, dos seus próprios sites,
E isso, as próprias federações, nos termos da lei, têm que promover programas de ética, não é? E isso é fundamental. E os pais devem ser os destinatários primários. Primário leva-nos para alguns comportamentos. Mas lembro-me, eu não gosto de falar em causa própria, mas quando criámos o Plano Nacional de Ética no Desporto, foi logo uma das primeiras medidas, foi precisamente campanhas dirigidas aos pais. Agora, a educação é fundamental, mas nunca é suficiente e, portanto, vamos continuando a ter casos sobre casos. Uma das medidas que eu advogo é minha casa, minhas regras. E, portanto, eu tenho um clube, há um clube desportivo que pode impor condições de acesso e de permanência no recinto, claro. Condição de permanência e depois um código. Agora, depois há polícias para expulsar as pessoas, há assistentes de recinto desportivo para controlar as pessoas. Mas mesmo nos treinos e tudo, código de conduta em que, meus amigos, se num jogo nós formos multados por vossa causa, eu não posso obrigar a que vocês me devolvam o dinheiro da multa. Ainda que se calhar com um tempinho, um direito de regresso, com um tempinho, acho que é uma teoria a explorar. Ou uma responsabilidade extracontratual, uma terceira via da responsabilidade extracontratual. Se houver bilhete, aí será mesmo contratual. Agora, a verdade é que podia-se equacionar aqui um código de conduta que dissesse assim: não vou pelo direito de regresso, não vou pela vertente monetária, mas cada vez que eu apanhar uma multa por vossa causa, neste momento desta semana os treinos são à porta fechada, vocês não podem entrar, o recinto desportivo ainda é meu. Sim, claro. Pronto. Agora a questão é depois outra vez económica. Fazendo isto, os pais vão continuar a pagar a mensalidade para os filhos andarem. Pois claro. Ou seja, até que ponto é que efetivamente os clubes têm algum poder efetivo sobre o comportamento dos pais? Pois, porque essas medidas não podem restringir o acesso ao desporto. Estamos a passar por 50 anos da nossa Constituição e o direito ao desporto fica cerceado se efetivamente se vedar o acesso dos pais e os pais depois repercutirem isso na não inscrição dos filhos, não é? Exato. Portanto, temos aqui... Acho que acabámos esta conversa com mais questões do que com respostas. Ainda bem. É assim. Já estou a adiantar-me a dizer que vai acabar porque, efetivamente, já temos aqui pano para mangas. Mais teríamos, mas também não vamos cansar mais quem nos ouve e quem nos vê. Fica para uma próxima, fica já o rap lançado. Daqui a uns tempos fazemos a revisão dos problemas da atualidade. Da maternidade. São os mesmos, ou se há outros. Há muitos que no nosso desporto são recorrentes, isso é verdade. Exatamente. Ou então que são cíclicos, vão, voltam, desaparecem. Verdade. Mas também não é só no desporto, é sociedade. É verdade. Alexandre, muito obrigada por teres aceito. Obrigado eu. Foi um gosto, é sempre um gosto. E parabéns ao Panátomo por esta excelente iniciativa. Obrigada. Será transmitido. O Presidente, o Mário, há de ver esta edição. Grande Presidente Mário Almeida. Há de ver a edição e vai ficar contente por saber. Muito obrigado. Da minha parte e da parte do Panátomo, agradeço quem está desse lado e até uma próxima edição.